Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulheres de Produto. Eu sou a Rúbia e, em conjunto com a Silvana Dias, você está ouvindo o podcast mais empoderado em tech e produtos digitais. Trabalhar com tecnologia é estar sempre alerta às diversas ondas que surgem em uma frequência quase frenética. Algumas inovações são mais alvoroço do que mudanças significativas. Outras, de fato, representam evoluções reais. Nos últimos 4 anos, a IA tem dominado os assuntos, com uma avalanche de novas ferramentas para a criação de protótipos, desenvolvimento de sites e apps com pouco ou nenhum código, que a gente chama de low-code e no-code, impulsionada justamente por essa evolução. Com ferramentas que aceleram a produtividade, é natural que as profissões mudem seu escopo e evoluem. É dentro desse movimento que surge a transição do chamado PM tradicional para o PM Builder. E é justamente sobre esse perfil que vamos conversar hoje. Olá, Sil! Olá, Rô, tudo bem? Bom estar aqui gravando com você. Eu acho que este episódio aqui vai ser bem interessante, porque se relaciona com este tema que a gente está convivendo há alguns anos, como você mesma colocou, né? A era da IA. Então, acho que vai ter aqui bastante coisa para a gente conversar e trazer aqui para quem está escutando. Antes da gente começar, vamos falar de quem está apoiando a evolução da comunidade de mulheres de produto. Esse episódio é patrocinado pelo maior banco da América Latina, o Itaú. No Itaú, o cliente está no centro de tudo. É assim que o banco vem se transformando ao longo dos últimos 100 anos em uma das maiores referências em produto no país. Para sustentar essa evolução, o Itaú criou um jeito próprio de trabalhar com produtos, o jeito Itaú de produtar, que é o Product Operation Model do banco. Nada mais, nada menos como a forma que o banco pensa, constrói e evolui seus produtos. O jeito Itaú de produtar cria um ambiente onde o aprendizado faz parte da entrega. Testar rápido para ganhar velocidade, aprender com o cliente para chegar no produto certo, evoluir plataformas para escalar com eficiência e construir soluções que geram valor real para milhões de pessoas. E tem uma curiosidade para você. Hoje, o Itaú tem mais de 1.000 profissionais de produto construindo soluções que impactam milhões de clientes todos os dias. Se você quer saber mais como é trabalhar com produto no Itaú, acesse carreiras.itaú.com.br/produto. Então vamos começar pelo começo, como eu sempre costumo dizer. Eu lembro muito desse alvoroço, desse artigo que foi disponibilizado pelo Martin Kagan em maio de 2025, com o título A Era do Criador de Produto. Nele, ele aponta que a IA aceleraria o perfil do PM criador e em um trecho ele afirma o seguinte: a nova geração de ferramentas está capacitando um conjunto muito mais amplo de pessoas a assumirem esse papel. E acredito que isso representa uma mudança fundamental. Eu lembro que teve muitos posts no LinkedIn a respeito desse artigo. Então, Sil, como é que você enxerga essa afirmação de Kagan cerca de 1 ano depois? O que é que se consolidou sobre essa afirmação? O que eu tenho visto, Rô, é que as empresas, elas têm esperado cada vez mais que a PM se comporte como uma pessoa que tenha mais atribuições. Então, como você colocou, do Product Designer, uma pessoa que tenha a capacidade, né, de fazer uma atuação maior em prototipação, pensar no produto de uma maneira mais ampla. Então, eu acredito que as empresas têm buscado essas pessoas, né, esses profissionais, e tudo isso é muito em linha com a reorganização que está acontecendo por conta da inteligência artificial. Então, com a automação de alguns processos, que antes era algo que exigia muito tempo, né, das pessoas PMs, eu acho que essa reorganização, ela muda a característica deste papel. Então, oficialmente, até quando a gente olha cargos, posições, não mudou tanto, oficialmente, mas o comportamento da PM mudou. E é isso que eu percebo que tem sido esperado, né? Então, essa atuação mais ampla. E você, o que você acha, Ru? Eu vou muito de encontro com o que você disse. Há cerca também mais ou menos de 1 ano, eu participei de um treinamento que foi justamente sobre esse perfil de Product Builder, né? Foi dito assim, não vai ser para amanhã que esse perfil vai existir aqui, mas já fiquem atentos porque esse perfil vai existir daqui a 1 ano, por assim dizer. E o que me chamou muita atenção porque não era só o perfil do Product Manager e do Design, também era o perfil do SM.
Então, você era uma pessoa só, você acoplava todas essas atribuições de SM, design e produto. E era o seguinte, você conseguia desde fazer o discovery lá na IA homologada, no caso, você ter insights, depois você conseguia, através desses insights, colocar numa ferramenta para poder prototipar as telas. Na época foi o Stitch, que depois eu cheguei até a usar, e posso comentar um pouquinho mais sobre ela. Você criava essas telas, você já validava com o cliente, depois você criava as funcionalidades a partir dessa tela, né? Você conseguia priorizar e no final você já saía com as histórias escritas. Então, era um processo desde o discovery até o comecinho ali do desenvolvimento e uma pessoa só fazendo isso, um board extremamente organizado. E você tinha autonomia realmente em uma pessoa, em um profissional, conseguir fazer toda essa cadeia que a gente sabe, né, que sem IA ela é muito mais morosa, né? Demora muito mais. Esse cheat, só explicando um pouquinho, você consegue, por linguagem natural também, escrever as telas que você gostaria que elas forem apresentadas. Eu usei até ele por um tempo, mas depois ele teve alguns problemas, assim, que a gente tem aí com realmente inteligência artificial, de ele não entender muito o que está sendo dito. Mas ele é uma ferramenta que você pode fazer um protótipo inicialmente nele e tem interface com o Figma. Então, no Figma você consegue ter mais flexibilidade para poder mudar o que você precisa, o que você não conseguiu na inteligência artificial. Mas, sem dúvida, acelere muito o processo. Eu, que não tenho nenhuma base de design, não saberia fazer isso no Figma, as telas que eu precisava, com esse processo eu consegui construir. Então, é acelerar mesmo realmente o processo, e eu acho que é um perfil que há um ano a gente já falava sobre ele, mas eu acho que agora ele está cada vez mais atual, e a tendência é que eu acho que realmente se torne isso mesmo, o perfil do PM ser muito direcionado a ser builder, sabe? Estas novas funcionalidades, elas tornam os produtos mais acessíveis até para a atuação dessas pessoas. Então, você que tem um super conhecimento, né, da estratégia de negócio, você tem mais poderes, né? Não tem mais aquelas limitações. Puxa, eu vou até aqui, aí depois tem uma outra parte que vai se conectar. Então, você consegue ter uma lógica que ela vai te acompanhar do início ao fim do processo. E isso não quer desconsiderar a participação de outras pessoas, essa troca de ideias, mas faz com que os processos sejam desenhados, né? Os protótipos sejam desenhados num tempo muito menor e com uma eficiência mais avançada. Acredito que isso é o que traz mais valor para negócio. E é o que a gente ouve muito, né? Puxa, que valor que isso está agregando ao meu negócio. E você já trouxe no seu exemplo uma forma prática de como que a sua atuação foi beneficiada. E como depois não dispensou a sua criticidade, porque aí você transferiu, né, o conteúdo para o Figma, e aí você ali tem a oportunidade de fazer os ajustes finos, fazer o refinamento necessário para se adaptar à necessidade, para tornar ainda mais personalizado e não apenas o uso pelo uso, né, da IA. Inclusive, Sil, quando eu estava vendo o nosso roteiro aqui para esse episódio, eu fiquei muito pensando que eu fiz a transição de carreira tem praticamente 2 anos e fiquei muito feliz que eu fiz a transição nesse momento. Porque logo quando eu comecei minha atuação como produto, como product owner, era aquele processo bem estruturado que a gente conhece, né? Tem o discovery, a gente chama o pessoal de UX, ele também entende as necessidades com o cliente, faz o protótipo das telas, a gente chama o time de desenvolvimento para entender se aquele protótipo realmente pode ser desenvolvido, retorna para o cliente, né? E depois, quando retorna para o cliente, tem esse ok, a gente escreve as histórias, e aí prioriza as histórias e começa o desenvolvimento, entregando por sprint, né, o que traz valor para o cliente, até finalmente o deploy. E hoje, com a IA, a gente percebe, né, meio que voltando ao que a gente falou anteriormente, esse processo foi encurtado. Então, em um dia, ou você consegue, né, pegar um prompt bacana no Claude da vida, no ChatGPT, já fazer uma análise de mercado ali do que você precisa, tirar os insights, colocar em outra ferramenta de fazer os protótipos, validar com o cliente se tá ok, e aí você já joga para uma pessoa de UX, né? Que ela já vai ter aqueles insights ali já desenhados, ela não vai começar seu protótipo totalmente do zero, ela já tem o que precisa fazer, é validado, então começa o desenvolvimento, por assim dizer. Então você já consegue validar as coisas que precisam ser validadas num tempo muito menor e traz para o PM também autonomia. A gente não precisa aguardar todo esse processo acontecer de uma sprint para pensar se vai poder ser desenvolvido ou não.
Mas voltando ao que eu falei no início, eu fico muito feliz de ter visto inicialmente esse processo que era mais estruturado, como eu disse, para esse processo mais acelerado, porque me deu uma base, né, de diferenciar os dois cenários, como é que era antes e como é que vai ser a partir de agora. É a base da comparação, né? Que você pode exercer. Então você tem aí essa referência de como era, tá agindo com o novo. E para mim, Rô, eu acho que o nome do artigo foi muito feliz, né? É uma nova era mesmo. A gente está num momento de muita transformação. Então, todas as etapas que são encurtadas, que traz esse benefício da velocidade e um software ser desenvolvido em muito menos tempo, no sentido de eu pulei não, né? Eu otimizei as etapas de construção, de criação de histórias, antes disso, né, daquelas reuniões com o design para fazer o desenho do protótipo, eu acho que facilita, inclusive, para que a atuação de PM, ela se concentre mais na experiência da pessoa que está consumindo aquele produto, por exemplo. Então, como muitas etapas foram melhoradas, eu tenho mais disponibilidade de tempo e de atuação para fazer uma análise de comportamento, para entender como que o produto está sendo percebido. Eu consigo pensar em estratégias para melhorar engajamento. Então, eu acho que isso é o grande pulo, né? Assim, vamos dizer. É a grande diferença que pode ser muito usada a favor de criação de produto. Então, o tempo que era perdido, né? Perdido assim, né? Que era empenhado para fazer tantas etapas, agora eu me concentro naquilo que realmente importa, que é testar, validar e ter ali uma possibilidade de rapidamente fazer adaptações quando são necessárias. Então a gente consegue deixar a squad totalmente dedicada para a construção efetiva do produto, né? Um produto que a gente já sabe que é validado. Então a gente não precisa fazer todo o processo de validação sem saber muito se é aquele produto mesmo ser desenvolvido, porque a gente já fez essa validação através da IA em outros processos. Então a squad fica dedicada realmente no produto que pode fazer muito mais sentido para o negócio. É o melhor uso das pessoas, né, Ru? Então, com isso, a gente consegue otimizar, inclusive, a participação das pessoas no processo. Então, elas estão realmente sendo úteis para partes diferentes do que a gente tinha anteriormente. E indo aqui para uma nova questão, Ru. Construir apenas para dizer que está usando IA foi algo que aconteceu, né? Muitas empresas, muitas pessoas, eu uso IA, enfim, mas sem real transformação de valor. E a pergunta que eu faço agora é: usar IA não transforma um PM tradicional em um builder, porque precisa ter outras atribuições, outras habilidades. Na sua visão, Ru, o que realmente diferencia esses dois papéis na prática? Você acredita que é uma questão de ferramenta, de mentalidade, até de autonomia na execução, ou da forma como o problema é abordado e o valor é gerado? Eu acho assim, o que não se perde é a estrutura que você tem como PM tradicional. De você, que é o começo de tudo, entender a dor do usuário, entender a dor que precisa ser sanada pelo seu produto. Aquilo vai continuar, aquilo é o cerne de tudo. Então, o que, é que o Builder vai fazer? Ele vai pegar toda essa informação do PM tradicional, como eu falei, identificar a dor, e ele vai conseguir prototipar e criar a partir dessa dor, a partir de uma necessidade de negócio. Não é construir por construir, porque pode ser o produto mais lindo do mundo, pode ser o produto que foi criado em tempo recorde, mas se ele não soluciona uma dor, você está usando IA por IA. Não adianta. Então você só está brincando ali com a ferramenta, fazendo protótipos bonitos, como eu costumo dizer, mas você não está criando valor. Então, se você não está criando valor, você não está gerando o que é necessário. Então, você sai de um PM tradicional. O PM tradicional também pode fazer isso, né? Criar produtos que não têm serventia para o usuário, para o negócio. Como o PM Builder também não entender qual é a necessidade que precisa ser atendida ali, criar com IA, botar, nós criamos, como eu falei, IA em pouquíssimo tempo, mas também não sou amador. Então, você está usando IA por IA, sem poder otimizar esse processo propriamente dito. E pode gerar outro problema, né? Que é o aumento do custo, que é o oposto do que a IA propõe. Porque se eu estou utilizando uma ferramenta, as ferramentas de IA são caras, né? Então tem um valor envolvido. Então, se você está usando a IA para fazer o mesmo que você fazia sem, você só está aumentando o custo e você não está aumentando o valor. Então, acho que isso é importante que seja também percebido como fazer o melhor uso dessas ferramentas.
porque ela é sem custo e para que a gente possa realmente fazer coisas diferentes, né? Com, com essa estrutura nova aí que se apresentou. E eu acho que também o PM Builder, ele vai começar a ter um outro arcabouço de conhecimentos. Mesmo que você não saiba muito da parte técnica, você tem que entender um pouquinho aquele código ali que está atrás, que a IA criou. Mesmo que você não saiba muito de design, você começa a entender um pouquinho de layout, das heurísticas ali de Nilson para ver se faz sentido a jornada do usuário. Então, eu acho que a gente vai aumentar esse know-how de conhecimento. Não que a gente não tivesse, mas para você criar produtos rápidos ali na IA, você tem que ter uma noção muito maior que muitas vezes era delegada apenas para o design ou apenas para o desenvolvedor. Então, para essa validação, acho que a gente também vai começar a ser mais colaborativo, talvez mesmo gerencial, não sei, para poder criar esse produto para essa validação do que a gente tem hoje. Eu não sei qual é a sua opinião a respeito disso, ou se é polêmico o que eu acabei de dizer. Eu acho que polêmico não é. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que é uma nova realidade. Eu acho que cada vez mais o mercado ele enxerga essa necessidade, né, da pessoa PM ter mais conhecimento técnico. Então, PM, sabendo, inclusive, né, mais sobre tecnologia, inclusive muitas empresas, elas se apresentam como empresas de tech, né? Temos aí muitos exemplos. Então, eu acho que é natural realmente essa transição. E acredito que, de fato, você ter uma mentalidade de visão tecnológica, de estrutura, facilita, inclusive, na tomada de decisão. E isso não é para limitar o potencial criativo das pessoas. Porque, muitas vezes, a pessoa que sabe demais, ela pode se limitar mais. Porque, isso aqui é tão complexo, ou o desenvolvimento disso talvez seja tão trabalhoso, vamos colocar assim, né, nessas palavras, que não vale a pena testar ou tentar. Então, eu acho que é aprimorar esta visão de estratégia, de fato, de necessidade, complementando com esses conhecimentos técnicos, e isso, essa combinação, ter, de fato, uma entrega de valor. Então, eu acho que essa fluência técnica, eu acho que não é num grau tão aprofundado, né? Porque senão não teríamos, né, pessoas engenheiras e tudo mais. Mas eu acho que ter ali minimamente um letramento em relação a isso, né, uma fluência mínima, até mesmo para que as discussões sejam mais ricas, eu acho que traz valor para o negócio. Então, eu acho que, inclusive, Rô, com essa era da IA que a gente está vivendo, facilita com que alguns conhecimentos que antes eram tão exclusivos de certas posições, agora seja mais abrangente. Então, desenvolver produto hoje, né, de forma tecnológica, é diferente do que era muito tempo atrás. Então, eu acredito que essas ferramentas vêm novamente para ampliar espaços. Então, antes, se o formato de um aprendizado para desenvolver um código era um processo muito mais lento, mais demorado, hoje é menos. Então, isso possibilita que a pessoa que esteja atuando como produto, ela consiga minimamente transitar também nesta parte mais técnica. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí para o Clube MDP, que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. O que você acha do que eu falei, Rô? Eu acho que faz sentido esbarra em outra coisa que eu havia pensado. Eu acho que essas ferramentas de no-code e low-code, elas são muito interessantes para a validação e não para a escalabilidade. Então, porque você fica preso na plataforma, tem um custo para o seu produto estar ali, fica preso naquela plataforma, você não tem, muito como eu falei lá do Stitch, você não tem tanta personalização, às vezes você
fala com a inteligência artificial, eu quero desse jeito, nessa cor. Lembra, tem um produto que eu queria colocar o mascote do cliente naquela tela, e eu falei diversas vezes, ela não entendeu. Eu desisti, coloquei no Figma e me ajustei. Então, eu acho que é muito mais essa ferramenta para validar. Ela não consegue ser escalável, a gente teve que ter vazamento de dados, segurança, tudo que a gente sabe que o low-code, no-code não fornece para a gente. Então, o time de desenvolvimento ele vai continuar com as funções dele, porque o PM ali, builder, ele vai validar, né, com o cliente, com o design que precisa ser feito, mas a construção vai seguir da mesma forma, utilizando desenvolvedor, utilizando design. É muito mais para acelerar, para mim, essa ideia de discovery e de validação do que só simplesmente criar o produto e entregar para o mercado. Porque chega uma hora que inicialmente é interessante, né, porque você consegue criar o produto rapidamente, mas a longo prazo eu acho que não se sustenta. Então, é realmente acelerar o processo inicial. E digo também, Rô, até compartilhando uma experiência, eu já fiz vários testes, né, usando IA. E os resultados melhores que eu obtive foi quando a IA aprimorava algo do que eu estava ali construindo. E não construindo por mim, porque a IA ela não substitui, né, uma Uhum. construção. Que é como você falou, né? Você estava ali numa necessidade, você deu vários é, comandos, e mesmo assim você não teve a sua necessidade atendida e fez com que você fosse para o Figma lá desenhar. E eu percebo isso, né, até na utilização, o quanto que é importante que este conceito, né, ou a construção principal, ela seja de fato humana e depois aprimorada pela máquina, né, pela inteligência artificial, e não o contrário, porque de fato, sem ter uma pessoa ali direcionando, dando um comando adequado e com as informações de forma suficiente, provavelmente você não vai ter um resultado tão bom quanto você poderia ter. E eu acho que o layout também é muito parecido. Dá para perceber quando foi feito numa ferramenta de no-code. Os botões são da mesma forma, mesmo estilo, a chamada de ação, você consegue perceber quando foi numa ferramenta. Você não consigo perceber tanta personalização quando é feito com uma ferramenta de no-code, low-code. Assim, para mim, visualmente é perceptível. Não que seja ruim, tá? Mas se você quer uma personalização, quer um produto diferencial em relação aos concorrentes, enfim, eu ainda bato na tecla que é interessante você iniciar esse desenvolvimento de validação ali na IA e depois jogar para o design, alguma coisa fazendo Figma, uma ferramenta que ele utilizar para que seja mais personalizado. É muito mais validação ali da ideia, se dá certo, tirar insights e efetivamente construir. E Ru, em que situação, pode ser recente, acho que muito provavelmente recente, você deixou de apenas direcionar uma solução e assumiu a construção como forma de avançar? E o que estava em jogo, né, quando você fez isso? E o que você conseguiu viabilizar diretamente para destravar o produto? Vou citar, acho que 3 casos. São casos simples, mas pode ser que seja interessante para a audiência. O primeiro caso foi uma POC que eu participei, era um projeto bastante curto, eram 45 dias para a gente fazer todo o desenvolvimento, era com IA, era um projeto de IA, e nosso time só tinha eu como PO ali, 2 desenvolvedores e cientistas de dados, a gente não tinha ninguém de UX, e era um produto que tinha telas. Então, a gente teve que prototipar em uma ferramenta de IA, que eu te falei, o Stitch, depois a gente jogou por Figma, e validou com o cliente, validado, a gente partiu para o desenvolvimento. Então, se eu não tivesse essa ferramenta de IA, provavelmente eu não conseguiria prototipar como a gente prototipou no Stitch. O outro foi um projeto de inovação que eu participei, que também tinha tela, então a gente teve que também prototipar, só que dessa vez não foi no Stitch que eu fiz, foi no Figma Make. Então eu consegui ir lá conversando com o Figma Make, às vezes se estressando um pouquinho com o Figma Make, por ele não entendeu o que eu estava querendo que ele fizesse. Eu, tipo assim, eu vou fechar você, vou tirar você da tomada, e retornando. Então a gente conseguiu validar no projeto de inovação que ia ser feito e depois ser construído no site que a gente precisava. Então acelerou e muito. Novamente, eu não conseguiria fazer conversando ali com o Figma Make, o design que foi feito por ele, tá? Ficou bem bacana, as pessoas gostaram bastante. E o terceiro exemplo foi, como eu disse, né? Eu acho que esses produtos de no-code, low-code são muito para validações ou projetos muito simples, assim, que não tenha vazamento de dados ou que não tenha nada dado sensível ali importante, que foi a sugestão para o cliente de um aplicativo que seria mais interessante para a gente cronometrar ali
os projetos e relacioná-los entre si, colocar os reportes, em vez de ser um PowerPoint. Todo mundo sabe. Quem usou PowerPoint sabe que visualmente às vezes é interessante, né, que fica tudo resumido ali numa tela só, né, num slide só, mas ele é chato para ficar bonitinho. Porque você clica em coisa, desconfigura outra letra, sai do espaçamento, às vezes você demora mais tempo deixando o slide bonito do que efetivamente colocando a informação que precisa ali. Então, eu criei no Replit, foi em 1 hora. Criei um prompt inicialmente, depois joguei no chat GPT esse prompt, perguntei para ele, eu vou colocar aqui no Replit, eu preciso disso, disso e disso, melhore para eu colocar no Replit, já ficar mais bacana. E aí ele fez, eu coloquei no Replit, o Replit me deu a resposta que eu queria inicialmente, assim, mas eu não gostei muito, e aí, como você disse, eu fui refinando e cheguei na conclusão que eu queria em 1 hora apresentar para o cliente gostou e é possível que seja apresentado. Então, é muito rápido toda essa construção. Em 1 hora ali, cheguei do almoço até 2 horas da tarde, eu consegui fazer rapidamente, apresentar, coloquei nas cores que era interessante para o cliente, que também é fácil fazer, você dá um print no site do cliente, pergunta para o chat GPT qual é hexadecimal aqui relacionado às cores desse cliente, ele vai te dizer, a cor principal é esse hexadecimal, o botão é esse aqui, e aí você já coloca também no seu prompt lá no Replit, ele já faz perfeitamente, assim, perfeitamente você vai ter que refinar, assim, vai fazer, mas para uma utilização mais simples, que não vai precisar ter dados ali de CPF, de cliente, de banco, de nada, é bem interessante ser utilizado. Não vai ser escalável, porque é um projeto que tem curta duração, vai ter início, meio e fim, e te atende muito mais do que você chegar e ter que ficar ajustando o cronograma em PowerPoint, que às vezes tem esses percalços, né, de ajustar, de ficar bonitinho, enfim, além de ser uma ferramenta muito mais intuitiva, que ele vai fazer mais coisas que o PowerPoint vai fazer, já fazer ligações de um projeto com outro, de prazos, de cronograma, fica muito mais interativo do que simplesmente um slide, por assim dizer. Exatamente. E acho que com todos esses exemplos que você trouxe, né, Ru, só demonstra mais ainda que ter essa ferramenta, né, utilizada a nosso favor, não vai fazer com que a gente substitua engenharia e nem que a gente vai fazer tudo sozinha. Pelo contrário, ela serve para destravar caminhos, para reduzir esses gargalos iniciais e também aproximar com que algo chegue às equipes de forma muito mais palpável, concreta, né, do que anteriormente. E isso melhora muito, inclusive, a colaboração, como a gente já comentou aqui, as conversas ficam mais objetivas, isso que é uma dor, né, muito latente, né, de conversas longas para chegar ali no resultado final, tem menos abstração e mais clareza, né, das estratégias que estão sendo adotadas. Então, eu acho que tudo isso só demonstra que a gente aqui, eu acho que a gente concorda, né, que a gente é super pró, né, essas mudanças que estão acontecendo. Eu, pelo menos, tenho bastante expectativas positivas em relação a essas transformações. É o sentimento que você tem também, Ru? Eu tenho, totalmente. Surgiu uma ferramenta nova, já dá vontade de testar. Vamos ver o que ela consegue fazer aqui para mim e acelerar. Mas é sempre pensando, o que eu estou querendo resolver, qual o propósito disso aqui, né? Não fazer ao léu, por assim dizer, né? Só fazer por fazer e utilizar por utilizar. Exatamente. Ter algo de valor tangível, né? Que eu consigo mudar aqui, que eu preciso aprender, inclusive, né? Para melhorar ali uma experiência. Acho que isso tudo se relaciona, né? Essas possibilidades que surgem a partir dessa nova ferramenta. E até um ponto que a gente falou aqui, né? Sobre a parte desenvolvedora, enfim. Porque aqui a gente traz o equilíbrio, né? Que não é sobre saber tudo, né? A ferramenta não vai trazer isso, mas é sobre saber o suficiente para que a gente não fique bloqueada. Então, eu acho que isso é um grande avanço que a gente pode obter, né? Dessas novas realidades que estão aí para a gente fazer uso. Então, eu novamente, né, reforço que tenho bastante boas expectativas, né, em relação a tudo isso, justamente porque eu vejo que este é o caminho que a gente está caminhando, né, este é o caminho que a gente está perseguindo aí já nos últimos anos, e acredito que as conversas, os desenvolvimentos futuros vão seguir muito este racional.
Se nós tivéssemos, né, uma possibilidade de adivinhar o futuro, eu gostaria muito de saber como que isso vai se sustentar daqui a um ano, né? Que a gente começou a conversa dizendo sobre o anúncio, né, que aconteceu há um ano, do artigo e tudo mais. Mas seria muito interessante daqui a um ano a gente ouvir, né, o que a gente está dizendo aqui e entender o quanto mudou, o quanto que se consolidou e o quanto que mudou, né? Porque uma coisa certa é que as mudanças vão continuar acontecendo. Então hoje é essa era, né, que tá aí, mas sabendo, eu acho que isso é importante, né, a gente reforçar aqui, que tudo tem mudado com muita velocidade. Então a gente tem que ter também, inclusive, essa característica e esta habilidade de aceitar o novo quantas vezes ele se apresentar. Bom, Rô, acho que foi um papo super importante. Gostei muito de trocar aqui com você sobre isso. E a gente falou muito, né, sobre uma transformação que já está acontecendo. A evolução do PM tradicional para um perfil mais construtor, mais próximo da execução e com maior autonomia para transformar ideias em realidade. E mais do que dominar ferramentas, essa mudança passa por mentalidade, sobre como experimentamos mais rápido, aprendemos mais cedo e nos responsabilizamos ainda mais pelo valor. E se esse episódio te trouxe novos insights ou te fez repensar a forma como você atua hoje, compartilha com uma mulher que também está construindo a sua carreira em produto ou que já está vivendo esse movimento e pode se beneficiar dessa troca. E se você quer se aprofundar ainda mais nessas discussões e acelerar seu desenvolvimento, não deixe de acompanhar as iniciativas de Mulheres de Produto dos nossos canais. Ficamos por aqui, agradecemos você que está escutando até este momento e nos vemos no próximo episódio. Até, tchau, tchau.